pessoal, estamos de volta com o Talk Pretas. Eu sou a Débora e estou apresentando com a Daiane Castro. E hoje nós estamos com duas convidadas maravilhosas, a Brianda e a Renata. É um prazer recebê-las aqui. A gente que agradece o convite. Vamos começar com vocês se apresentando? Meu nome é Renata Lourenço, sou nutricionista, trabalho no consultório com emagrecimento sem dietas restritivas e também sou responsável técnica da unidade de alimentação da Santa Casa de Goiânia. Meu nome é Brianda Bonfim, eu sou publicitária por formação. Hoje eu atuo na área de marketing, da Mapa Contabilidade, também sou escritora nas horas vagas e podcaster. Bom, a primeira pergunta vai para Renata. Como a construção social do corpo da mulher negra influencia na relação com a alimentação e com a saúde? Quando se trata de alimentação, a gente tem que ver um contexto do que a gente está trabalhando, né? Se tratando de mulheres negras, a gente tem que voltar muito para a questão da autoestima da mulher preta, trabalhando isso, né? Porque desde pequena nós somos ensinados ali que tem um padrão e a gente tem que seguir. Então, quando essa mulher preta chega para mim querendo o serviço de nutricionista, a gente tem que trabalhar essas questões emocionais, psicológicas, né, de construção do que tudo que ela ouviu desde a infância. Sim. Agora, a perguntinha vai para você, Brianda. Como a sua vivência como mulher negra influenciou na sua vida como marketing? Então, desde a minha formação, eu sempre via muito as mulheres brancas no holofote. Desde sempre, desde criança, sempre tive essa vivência. E quando eu entrei na faculdade de publicidade, eu me propus e me dispus a tentar mudar esse cenário, mesmo que seja ali um trabalhinho de formiguinha. Então, eu sempre tento trazer mulheres pretas para o holofote, sempre, por mais que seja só um post, eu sempre vou tentar colocar uma pessoa preta ou o mais parecido possível com a gente. Eu tento dar o máximo possível de holofote, de oportunidade para novos talentos e para novas mulheres também. Afinal, a gente precisa, né? Sim. Brianda, quais são os principais desafios que você enfrentou no mercado de trabalho, especialmente em posição de liderança? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Especialmente em posição de liderança, normalmente eu sou a única líder preta. Quando tem algum outro líder, normalmente a pessoa, eu acredito que ela não tem nem consciência racial. Então, eu enfrento e eu acredito que sempre vou enfrentar esses desafios. Quando eu entrei na minha carreira, eu já enfrentava alguns desses desafios. Por exemplo, falar que eu não tinha perfil para trabalhar naquela empresa, sabendo que a pessoa estava me olhando dos pés à cabeça. E agora, na liderança, isso vem se propagando, óbvio, e sempre vai acontecer. Principalmente quando chamam, quem é a líder do departamento? Que aparece parece que é uma quebra de expectativa ali. A pessoa me olha na cabeça aos pés e fala, mas é você a líder do departamento? E eu tento levar na esportiva algumas vezes, mas às vezes também não tem como não. E nessa questão, Renata, você já sofreu algum preconceito? Ou como a Brianda disse, você já foi julgada ou vista? Não, você não tem perfil para trabalhar com essa questão da nutrição. Então, a nutrição em si, ela é muito elitizada, né? Então, assim, já houve alguns episódios, porque a minha primeira oportunidade foi trabalhar em hospital. Então, ali na nutrição clínica, que a gente chama, eu já tive algumas situações ali com médicos, né? Em relação a isso, você querer ali falar sobre algum paciente específico, né, com o médico e ele invalidar. Então, assim, já teve uma ocasião específica que eu queria discutir o caso com o meu colega, né, o médico, e ele simplesmente me invalidou e depois foi falar do paciente com a minha colega nutricionista branca. E ela nem era responsável pelo paciente, então já aconteceu algumas vezes. Renata, quais foram os seus maiores desafios que você já teve que enfrentar de racismo na sua profissão? Então, foram alguns, assim, essa questão mesmo, né, de se posicionar, a gente tem que ser 5, 6, 7 vezes melhor, né, do que a gente propõe de uma nutricionista branca. E os desafios que eu enfrentei esse, assim, essa invalidação, achar, será que ela dá conta? Por que ela tá ali?
E agora no hospital também, de responsável técnica, eu sou responsável por uma equipe de 34 colaboradores. Então, eu sempre tenho que enfrentar alguma coisa nesse sentido assim de me posicionar. Eu estou ali porque eu tenho capacidade e eu sei do que eu estou falando. Então, alguns desafios diários. Sim, também quando tem muitos questionamentos, tipo, quem deveria estar fazendo isso não é uma pessoa negra, é uma pessoa branca. Uhum. Tem então a gente tem que se posicionar. Exatamente, porque a gente está ali naquela questão de sempre servir, né? Quando a gente sai dessa posição, aí as pessoas se questionam, então você incomoda, Sim, começa a bastante. incomodar. Brianda, o que significa pra você ser coautora de um livro que trata acerca da beleza da mulher negra? Nossa, pra mim foi a realização de um sonho. Você tocou agora num tópico sensível. Porque, assim, desde os meus 12 anos eu escrevo. Então, ser coautora de um livro foi, assim, acho que uma das maiores realizações da minha vida. E principalmente falando desse tema, que foi algo que eu sempre sentia necessidade e sempre não me sentia representada, sabe? Enfim, por diversos fatores que a gente já falou aqui. Mas, enfim, foi a realização de um sonho, inclusive. Recomendo que as pessoas escrevam sobre as próprias histórias, que elas falem mesmo sobre as suas vivências, afinal, já fizeram isso por anos e não foi a gente que escreveu, né? Então... Exatamente. Brianda, na sua família, já teve alguma história marcante? Então, eu sou adotada, né? E eu fui adotada por uma família branca. Então, eu tenho contato com a minha família adotiva ainda. E a gente tem muitas histórias marcantes. Eu tive... recentemente, a oportunidade de conhecer as histórias que a gente fez parte. Inclusive, a cidade no qual eu nasci foi fundada... a cidade na qual eu nasci, a cidade, ela é conhecida por causa da minha bisavó. Nossa! Então, é bem interessante isso, porque são de nativos realmente. A cidade era toda povoada por nativos e depois veio a colonização, né? E a gente meio que se adaptou a isso. Bem entre aspas, mas Entendi. E assim, como que foi pra você descobrir, e quando você descobriu, né, que foi adotada, e como que foi pra você? Eu sempre soube que eu fui adotada. A minha família sempre me criou contando isso e fazendo com que eu tivesse contato com a minha família adotiva. Então, nunca teve um momento que eu fiz uma grande descoberta, sabe? Minha mãe sempre estimulou que eu tivesse contato com a minha família. Então, na minha cabeça, ter 3 mães é super comum, normal. Todo mundo tem. Então, pra mim, inclusive, no decorrer da entrevista, pode ser que eu fale umas 3 vezes. Não, porque minha mãe... São 3 mães diferentes, no caso. Quando criança, você não se perguntava por que sua cor era diferente? Ih, demais. Por que você era diferente da sua família? Nossa, demais. Eu sempre me senti um peixinho fora d'água por causa disso, né? Então eu sempre quis parecer muito com minha mãe biológica. Com minha mãe adotiva. Sempre quis parecer muito com ela. Então eu alisava o cabelo, sempre alisei o cabelo desde pequena, bem pequenininha. Eu fui descobrir como era a textura do meu cabelo, eu já tinha 18 anos, mais ou menos. Então, sempre quis parecer demais com a minha família adotiva, mas isso era impossível. E isso acabava anulando meus traços muitas vezes. Como é que foi essa autodescoberta depois? Olha, foi desafiadora, não é nada fácil, porque mexe realmente com a autoestima, mexe com o seu senso de pertencimento. Você não sabe também como que vai ficar, se vai ficar bom, se você vai se sentir bonita no final das contas. Mas é muito bom. É muito bom porque você se liberta de um padrão e você aceita que você é daquele jeito, que a sociedade vai ter que te engolir do jeito que você é e que você é bonita sim, e que o belo, ele é questionável. E eu acho que é bem interessante o que ela falou, porque é uma mudança de dentro para fora. Sim. Assim, é uma mudança incrível que acontece de dentro para fora e depois isso reflete na imagem. Né? Sim. E você, Renata, você tem alguma história marcante, que marcou muito a sua vida? Então, desde a minha infância, assim, é a mesma questão, né? Quando a gente veio de uma época, assim, que minha mãe, ela comprava relaxante, né? Relaxante para relaxar o cabelo, né? Alisar o cabelo. Então, assim, eu sempre me questionei. Até um tempo atrás, uns 7 anos atrás, eu mesma falava coisas assim, de, meu cabelo é ruim, por exemplo, né? Então, assim,
foi uma transformação de mulher mesmo, mulher preta me puxando. Mulheres pretas, amizades com mulheres pretas foram me puxando. Não, por que seu cabelo é ruim? Então, assim, foram mulheres pretas que me salvaram de um padrão, um determinado padrão. Então, desde pequena, assim, eu sempre quis me encaixar. Eu tenho uma irmã, né, por parte de mãe, que ela é branca. Então, na pré-adolescência ali, tinha aquela questão de namoradinhos, a minha irmã sempre era disputada, eu ficava sem entender. Né? Eu falava, gente, por que eu sou amiga dos menininhos e minha irmã é a desejada? Então, tinha algumas questões ali que eu não entendia. E depois que passou um tempo, a gente vai analisando e vem esse questionamento. Mas a minha aceitação foi um pouco tardia nesse sentido. Assim, eu passei uma adolescência toda lutando contra o que eu era. E hoje, como é que você lida com isso? Você tem filhos, sobrinhos? Como é que você passa isso pra frente? Então, eu não tenho filhos nem sobrinhos, mas eu tento empoderar o máximo de meninas pretas que eu conheço, né? Então, assim, eu acho muito interessante, porque mesmo dentro das redes sociais, assim, tem filhos de amigas minhas que falam, nossa, ver você como exemplo e ver você ali com cabelo natural. Então, assim, eu acho que é uma questão mesmo até de se posicionar. Você consegue ali influenciar, né, crianças e adolescentes para se aceitar, né? Você falou sobre essa mudança de mentalidade, Renata. Você acha que no seu consultório você tem que mudar a mentalidade das suas clientes primeiro para depois mudar quem ela é? Porque você falou, né, dessa mudança de dentro para fora. É uma mudança de dentro para fora, né? Tanto assim, eu tenho clientes pretas e as minhas clientes, elas já têm um senso ali de aceitação e tudo mais, mas eu acho que eu tento me posicionar, né? Porque, querendo ou não, a gente está ali num lugar que às vezes é de espelho para outras pessoas, né? Então eu tento me posicionar, tento puxar autoestima, não, você é bonita, sim, vamos trabalhar isso, porque eu vivo dentro de um ambiente que fala muito a respeito disso, de padrão, né, magreza extrema. Então eu tento abordar isso da melhor maneira possível. E Brianda, como que você traz empoderamento nas suas redes sociais com a sua profissão? Olha, eu acho que eu tento ser o que eu queria ser quando eu tinha a idade de vocês. Sim. Eu queria muito ter alguém que eu pudesse olhar e falar assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual ela. Porque a gente tinha já a Thaís Araújo, mas ela ainda ocupava papéis um pouquinho mais distantes. Ou seja, tipo, ela normalmente já foi empreguete, ou então ela tinha aquele papel secundário, nunca como a personagem principal. Então eu tento sempre trazer pra vocês e para as próximas gerações essa representatividade. Pode ser por meio de um post, pode ser postando em um lugar que eu tô. Nas minhas redes sociais eu tenho que trabalhar mais isso, realmente lifestyle. E não tentar mudar a foto, não tentar ser eu mesma. Eu acredito que ser eu mesma e mostrar que eu estou me aceitando cada dia mais, porque é um processo e não é fácil, né, Renata? Não é. Eu acho que isso pode inspirar vocês, as pessoas que me seguem, as pessoas da minha idade, até as pessoas mais velhas. Sim. E então o seu público-alvo é para todos? Tem mais mulheres que me seguem. Normalmente são mais mulheres. E ali dessa faixa etária de vocês até a minha, mais ou menos. Então, tá mais nesse nível aí. Eu sempre converso com vocês sobre isso. Inclusive, meu podcast vai ser sobre isso. Vai ser um papo mais de mulheres, pra gente entender um pouquinho mais as nossas dores. Afinal, só a gente sabe mesmo. E você, Renata? Como é que é suas redes sociais? Qual que é o seu público-alvo? Como é que você trabalha? Então, eu trabalho 99% com mulheres. Então, assim, minhas redes sociais são voltadas para emagrecimento sem dietas restritivas. Fugindo um pouco daquele padrão que você tem que passar fome para emagrecer. Então, meu público maior são mulheres mesmo e eu tento levar leveza para o processo, leveza, ser quem eu sou, e isso acaba atraindo, igual ela falou, né? Acaba atraindo o público certo pra gente. Assim, falando sobre redes sociais, é muito importante ter essa representatividade e isso, né? Porque a gente vê que nas redes sociais
a mulher negra é hipersexualizada. No seu consultório, como é que você trata isso? Isso é realmente um problema da hipersexualização, de mostrar que a mulher negra só pode ser de um jeito, só pode agir de um jeito em relação ao corpo dela? Então, somos múltiplas, né? Somos muito diferentes, então tem sim essa questão da hipersexualidade. Então, assim, eu tento levar leveza para esse processo e aceitação para esse processo, mas a gente vê essas questões bem enraizadas desde antes, tem essa hipersexualização da mulher preta, assumir a mulher preta, porque tem algumas coisas de relacionamentos, né, da mulher preta, ainda tem muita solidão da mulher preta em si, dela ser assumida, dela ser amada. Então a gente tem muitos ali parâmetros que a gente ainda tem que quebrar. Brianda, você acha que há pouco tempo atrás, até hoje, você acha que teve muita diferença em relação ao racismo, ao bullying, que mudou muita coisa? E o que você diria pra você do passado? Nossa, que ótima pergunta. Então, eu acredito que tiveram mudanças em relação ao racismo. Hoje em dia eu não acredito que o racismo ele aumentou, mas eu acredito que ele está sendo colocaram mais holofotes neles. Antes a gente colocava muito, a gente sofria racismo em silêncio. Hoje em dia a gente pode falar, a gente tem espaço para isso. Sim, que bom. Mas mesmo assim ainda minimizam bastante a nossa dor e nossas vivências. Eu acredito que não aumentou, não só aumentou, corrigindo, porque quanto mais a gente se movimenta no sentido de mostrar, mais vem as pessoas tentando nos agredir. Isso existe desde que o mundo é mundo. Então a gente vai realmente receber cada vez mais hate. E de forma descancarada, assim. As pessoas param de tentar. Relato? Então, eu tenho da época da escola, que eu achava que eu era amiga de uma menina, eu achava que ela era muito minha amiga. Assim. Best friends. A gente ia pra casa uma da outra. Ixi. Ela ia lá pra casa, eu ia pra casa dela. E aí, um belo dia na sala, você estava contando na entrevista anterior, né, sobre a professora e tudo mais. Um belo dia na sala, ela solta que ela não gosta do padrasto dela. E aí todo mundo ficou assim, ué, por quê? Ela falou assim, não, porque ele é preto. E ela era loira, assim, super clara. Nossa. Clara, tipo, do cabelo loiro mesmo. E aí todo mundo ficou um pouco assustado, etc. E eu pensei, eu vou aceitar isso? Não, eu consigo mudar ela. Ela vai ser minha amiga e ela vai falar que ela gosta de preto. Ela vai mudar esse discurso dela. Gente, assim, eu virei amiga dela, ela não virou minha amiga. E aí foi só humilhação em cima de humilhação, enfim. Prefiro nem contar esse tipo de história. Mas acaba que eu trouxe pra mim uma responsabilidade que não era minha e que eu não tinha que mudar ela, mas eu insisti ali em tentar mudar e isso acabou gerando discussão, bullying, enfim, várias outras coisas. E nas redes sociais que você estava dizendo, como que você lida com os haters? Ah, simples, eu coloco todo mundo como palavra bloqueada, ou seja, preto, não vai aparecer o comentário. Tem lá as palavrinhas bloqueadas do Instagram, então bloqueio todas e eu não recebo nada. Saúde mental. Diva! Saúde mental em primeiro lugar. Simples, eu não vou lidar com isso. Já tenho que lidar na vida, eu vou lidar em rede social. É verdade. Renata, e no seu dia a dia, quando você vai atender alguma cliente no seu consultório, você percebe alguma tratação diferente? Olha, eu não, assim, eu acho que, no meu caso, assim, é um pouco velado, né? O racismo também no Brasil, ele é um pouco velado, ele é meio sutil. Então, essa sutileza, às vezes, leva você a interpretar, será que eu tô doida, gente? Será que aconteceu isso mesmo? Ou será que, não, Renata, mas ela não quis dizer isso, você que entendeu mal, você tá sendo racista com você mesmo, já ouvi isso, muito isso. Esse é um clássico. Então, assim, eu acho que quem me procura para ser a nutricionista no processo, eu acho que vem muito já familiarizado pelas redes sociais, então já sabe o que vai encontrar ali, mas eu vejo uma questão assim entre, que eu já até tinha citado anteriormente, da capacidade. Então eu vejo que às vezes uma nutricionista talvez
com um padrão diferente do meu, as pessoas acham que ela tem mais capacidade que eu para fazer o atendimento. Então, eu sinto essas sutilezas. O racismo, Gente. ele é muito sutil. Queria Sutil. fazer um comentário, inclusive, vou te cortar, perdão. Mas teve uma vez, teve uma situação que eu demorei anos pra entender que tinha sido racismo no trabalho. E eu achava que não era, que tinha sido impressão minha. E eu me arrependo muito, inclusive, desse fato de não ter reagido de outra forma. O que aconteceu? Eu fui pra uma reunião. E aí, cheguei lá na cliente, etc. Cheguei toda feliz, que era a minha primeira reunião com o cliente. E aí minha chefe, na época eu trabalhava em agência, tava junto comigo. E aí eu falei assim, boa tarde. Ela chegou, boa tarde. Pegou e estendeu a mão, a mulher deu a mão pra ela, boa tarde. Eu cheguei, boa tarde. Aí a mulher olhou, fingiu que não me viu e sentou. Aí eu, acho que ela não escutou meu boa tarde. Deve ser isso. Aham, e Será que ela aí... escutou? Eu acho que não. Aí, durante a reunião, eu tentava falar algumas coisas, dava algumas ideias e tudo mais. E ela simplesmente parava, não virava nem a cabeça pra mim, como se fosse ali, olhando pra lá. E aí eu terminava de falar, ela continuava falando com minha chefe. Aí minha chefe teve uma hora que se estressou e falou assim, ela tá falando com você não tá escutando não? Então, parece que nesse momento que uma chavinha começou a virar, e ela terminou de virar anos depois, porque eu simplesmente não queria aceitar isso. Então, realmente, o racismo no Brasil ele é muito velado. E é uma sutileza que você se questiona se você falou alto o suficiente, ou se você falou alto demais, ou se você agiu de uma forma estranha, ou se você riu alto demais. A gente sempre traz o problema pra gente. E não é, o problema não é a gente. É o outro. Sim. E o que você achou do posicionamento do seu chefe? Da minha chefe, no caso. Eu, na época, me senti muito protegida, mas eu também me senti um pouco acuada. Eu acho que eu devia ter feito alguma coisa. Esse é o arrependimento que vem depois de muito tempo, sabe? Sim. Teve um acontecimento que eu acho que minha mãe nem sabe, ela tá aqui, eu vou falar, porque aconteceu esses dias. Eu estava na sala, e vocês estão falando, né, que é muito sutil. Sutil. Eu estava na sala lá e a gente estava jogando truco. Não jogando truco na sala de aula? Sim. E aí, eu estava jogando, e aí eu ganhei, e tava ganhando lá, e aí a menina virou e falou assim, nossa, mas roubando até eu. Aí todo mundo riu, e uma amiga minha, que é branca, virou e falou assim, fica quieto, e zoou o cabelo dele. E ele tem um cabelo liso, tipo, que ele tinha acabado de cortar o cabelo naquele dia. Aí fica quieto e zoou o cabelo dele. Aí eu só ri do que a minha amiga tinha falado, tipo, ela tava me defendendo. Aí ele virou e falou assim, o que você tá rindo? Colocar cabelo ou colocar bombril na cabeça não funciona, não. Eu olhei e falei, o quê? E eu não respondi, tipo, eu não tive reação, sabe? Eu fiquei tipo, o quê? Aí minhas amigas, você não vai falar nada? Porque eu sou de falar, gente. Eu tô aqui nesse programa, eu falo muito. Então eu sou de falar. E aí eu fiquei tipo... Sem reação. Aí eu virei assim, o que você falou? Aí ele, você não ouviu não? Colocar bombril na cabeça não adianta nada. E eu não tive reação, sabe? E é muito isso, de tipo, é algo tão sutil, uma fala aqui, uma fala ali, e você não vai ter reação, porque eu falo tanto disso, eu falo tanto de racismo, e na hora eu fiquei tipo... Eu não sei o que falar. Tá acontecendo comigo. O Essa papo tá situação. bom, mas a gente tem que ir pro intervalo. Então fiquem aí, ligadinhos, que daqui a pouco a gente volta.